Então, pessoal, quero desejar boa noite a todos vocês, né? Estamos retomando aí as nossas atividades dentro da disciplina de ergonomia, aqui via, né, no telecurso, né, via online, e eu espero assim que a gente possa estar contribuindo, principalmente nesse momento, assim, até retomar as aulas presenciais. Importante dizer para vocês que essa situação ela não é regular, ela é algo que está acontecendo, né, até fora do nosso controle, mas a gente vai estar assim tentando solucionar as situações da melhor forma possível. Dentro dessa lógica, eu fiz uma apresentação, eu organizei uma apresentaçãozinha rápida sobre a nossa AIP, né, relacionada à ergonomia. A gente havia conversado de alguma coisa, comentado alguma coisa, mas eu queria apenas dar uma finalizada nessa, nesse tema que vocês estão analisando. Então, rapidamente, a IP ela se propõe a estudar a tal da empresa STAR, né? Ela, pelo que a gente viu ali, ela foi fundada em 2009, né? Já tem algum tempo aí no mercado, e ela vem apresentando um crescimento positivo. Ela não está estagnada, ela nem está assim, contraindo, né, as suas atividades, bem ao contrário, ela está numa escala ascendente e está se posicionando bem no mercado e tudo mais, né? Só que o dono da empresa, né, a parte do estratégico da empresa, ele achava que contratar como é que eu vou dizer, uma consultoria para que ela pudesse orientar algumas questões ali, e é disso que nós vamos estar comentando ali. A empresa, a Star, ela tem como colaboradores fixos 100 pessoas, né, um número de 100 funcionários em vários setores, 3 estagiários, 2 menores, né, totalizando 105 colaboradores fixos, né, mas alguns médicos que, como o próprio texto fala, eles não são exatamente funcionários do quadro da empresa, eles são pessoas que prestam serviços à distância, são pessoas que eles dão legitimidade aos laudos médicos que são elaborados lá, né? Então, os médicos eles não compõem exatamente o quadro de colaboradores, mas até dá para entender que é uma rotatividade, são vários médicos, várias especialidades, e com isso acaba a gente não considerando que eles estão no local de trabalho ou que precise fazer um levantamento em relação a esse pessoal que está fora da empresa, né? O que ficou bem claro que a Star é uma empresa que elabora testes clínicos, não ficou muito claro o tipo de teste, né? Demanda do serviço terceirizado de profissionais médicos para dar uma legitimidade a esses laudos, né? Poder dar uma robustez técnica a esses laudos, não estão ali presentes, mas fica, né, para a gente pensar a nossa atividade, o que é estar, e eu imagino que para o trabalho de vocês ficou essa liberdade para vocês definirem, né, exames laboratoriais, se é de raio-x, né, radiografia, essas coisas. Então, eu entendo que a IP ela dá uma liberdade para vocês conseguir desenhar os processos dessa empresa. Não ficou muito claro exatamente que tipo de atividade que é desenvolvida lá. Só que, então, assim, só para ficar um pouco mais claro, foi contratada uma consultoria que ela procurou pesquisar algumas linhas, né? Tipo, o trabalho, ambiente de trabalho, relacionamentos, processos de trabalho, onde irá, né, estar inserido a ideia da segurança do trabalho, indicadores financeiros ligados à ergonomia, que a gente ficou claro que tem a ver com a questão da produtividade, né? Clima e cultura organizacional, né? E uma série de outras questões ali, né? Então, o fato que esses especialistas vão procurar, né, dar uma vazão nessas linhas aí. No quesito clima organizacional, estão mencionados 5 indicadores para a gente pensar: ambiente de trabalho e bem-estar, motivação, liderança, processo de trabalho e resistência às mudanças. Então, o que acontece? São os 5 subníveis, né, para a gente pensar apenas o clima organizacional. E qual seria, de repente, o desafio a pensar que cada subitem desse tem que se elaborar perguntas, né, que conjunto de perguntas, né, fechadas, que os colaboradores ou as pessoas competentes para responder, eles vão poder se orientar, né, a sua
direcionar lá a sua resposta. E no somatório, né, na visão quantitativa das respostas, é onde você irá produzir os seus indicadores. Mas, dito isso, tem ainda por cima um indicador de descontentamento, que seria uma espécie de um sexto indicador, né, o que está sendo colocado lá, que ele se desdobra na percepção da ergonomia inapropriada, equipamentos e ferramentas defasados, que pode estar gerando um desconforto, uma falta de motivação para o colaborador, arranjo do ambiente desagradável, né? Desmotivação geral que interfere na produtividade. Daí aquilo que a gente falou, se a produtividade não vai bem, né, ela irá impactar diretamente na questão financeira, né? É claro que a questão financeira tem algumas variáveis, outras variáveis, mas fica bem claro. Puxa vida, o que a ergonomia tem a ver com o financeiro? Justamente na questão de quantidade do que é produzido e da qualidade do que é produzido. Então, se você trabalha num ambiente complicado, um ambiente que é ineficiente, que não tem uma certa qualidade, eu não consigo transmitir essa qualidade no produto final e, é claro, irá desacreditar a própria empresa, desagradar o consumidor e a longo prazo a empresa irá perder o mercado e tudo mais, né? Mas fica uma dúvida para a gente pensar o que são indicadores. A gente está falando, sim, de indicadores subníveis, né? A AIP ela provoca vocês a pensar, a falar sobre indicadores, mas antes, né, de abordar o que está sendo questionado na AIP, nós temos que pensar o seguinte: afinal de contas, o que são indicadores? O que vocês entendem por indicadores? Eu quero, assim, adiantando, né, essa reflexão aí, e lá no nosso estúdio eu deixei um material, né, de algumas fontes até bem interessantes, né, sobre a questão dos indicadores, e depois, passando essa apresentação, vocês deem uma olhada lá, né, até para servir de subsídio. Então, a nossa apresentação hoje ela vai ser assim, um pouco sucinta, mas a gente pode se aprofundar. Inclusive, tem alguns exemplos de indicadores, de algumas tabelas, né, de questionário para ser feito com os colaboradores, que vocês vão encontrar lá no material de apoio de vocês, tá? Então, a Escola Nacional de Administração Pública, né, num material deles de 2013, eles fazem uma definição, eles vão falar de uma definição, mas eles começam com um exemplo para a gente entender o que é o indicador. Então, lá na apostila do ENAP, ele fala assim, né, usa um exemplo para a gente pensar, uma pergunta. Se as despesas administrativas de uma unidade organizacional, de um órgão, de um departamento, enfim, de algum lugar lá, foram de R$ 80.000, a pergunta que ele faz é a seguinte: nós temos um dado, uma informação ou um indicador? E é isso que eu quero que vocês comecem a refletir. Você tem uma informação que tal unidade, tal órgão, tal local lá, né, um departamento que seja, você teve os gastos de R$ 80.000. Afinal de contas, esses R$ 80.000, eles são apenas um dado, uma informação ou um indicador? Né? Então, qual seria a resposta para pensar esse exemplo que o ENAP passou para a gente? Né? A resposta, vocês podem ficar até admirados, mas a resposta é o depende. Né? Depende, né? Nós não temos assim uma resposta pronta. Depende, é dado, a informação ou o indicador. E a própria apostila irá dizer o seguinte, a regra que ela usa. Se a unidade estiver tentando, se aquele órgão, aquele departamento, aquele, né, grupo lá, eles têm como meta, têm como objetivo, né, usa suas forças para reduzir ao máximo as suas despesas administrativas, querem gastar menos que R$ 80.000, então aquele monitoramento mensal é absolutamente necessário. Então, assim, se eu tenho como propósito, né, diminuir os gastos com aquela unidade, com aquele departamento lá, eu terei que fazer um controle, terei que comparar esse mês com o mês seguinte, com o mês adiante, e ver como que nós vamos estar diminuindo, se é que estará diminuindo, os recursos e gastos ali. E se caso haja um aumento, né, um acréscimo de despesas, também tentar entender e controlar onde que está e por que ela está sendo gasta. Então,
para essa unidade administrativa, para esse órgão que está sendo feito o controle, as informações que são geradas ali, isso é um indicador, né? Então, para ela, né, individualmente aquela unidade, fazer esse controle, esse mapeamento, isso irá para eles representar um indicador. Então, é isso que nos interessa a pesquisar, né? O indicador é aquilo que interessa a nossa análise, e vocês já vão entender o porquê. Daí o próprio ANAP, ele diz o seguinte, né, que se eu fosse olhar, se eu estivesse num outro órgão, se eu estivesse de fora para dentro, se eu estivesse do outro lado do país e ficasse sabendo, né, que aquele, por exemplo, aquele posto de saúde gastou 80 mil reais, de repente uma escola gastou 80 mil reais, de repente um outro órgão qualquer, uma empresa gastou 80 mil reais, quando se vê de fora para dentro, é uma informação apenas. É algo assim que não. Gastou 80 mil reais. E daí? O que, que isso agrega para mim? Né? Então, como depende do meu interesse, como eu não tenho exatamente um interesse ali administrativo, não sou eu que irei colaborar para reduzir os gastos daquele órgão, daquela unidade, então é apenas uma informação, é um número, é um dado. Né? Então, vejam só, o indicador ele só tem assim um reflexo, ele só tem uma importância, ele se torna indicador conforme o referencial. A grande pergunta é a partir de quem que nós estamos analisando para poder caracterizar que é um indicador. É isso que eu quero que vocês percebam. É um indicador no momento que ele representa um controle sobre uma situação. Né? Então, o indicador ele é uma régua de medida que você irá usar para saber se as coisas dentro da tua organização elas estão bem ou nem tanto, né? Então é isso que precisa ficar dito como indicador. Então lá na própria apostila do ENAP, né, que depois vocês vão dar uma consultada lá para dar uma reforçada no que estamos estudando, diz o seguinte: dado ou dados no plural é uma informação disponível, mas ainda não organizada ou manipulada. Tá, tem 80 mil reais, mas esses 80 mil reais foi no mês, foi no ano, da onde que vem esses 80 mil reais? É apenas uma informação solta, né? Não possui foco na gestão, né? Se você tiver um dado qualquer, uma informação qualquer, é apenas uma informação, né? Se ela não está agregada a nada, ela não é um indicador, é apenas uma informação que está flutuando por aí. A gente lá no RH, nós temos 15 afastamentos esse mês. Se você não associar esses 15 afastamentos a alguma coisa, é apenas uma informação, um dado solto, e não é exatamente um indicador de nada para você. Pode ser um número, um texto, uma imagem, um som, um vídeo ou qualquer outra mídia. Se não tiver agregado, né, a necessidade de controle, a necessidade de uma gestão, é apenas um dado, apenas uma informação. A partir do momento que você tem uma estratégia, você tem um objetivo, por exemplo, assim, de diminuir os gastos, por exemplo, ou diminuir os acidentes no local de trabalho, ou melhorar, né, a satisfação dos seus colaboradores, aí sim toda a informação que ela é produzida precisa estar alinhada com uma estratégia de transformação dentro da organização. Gente, o dilema é muito simples, né? Para que você precisa de uma coisa, né? Então é isso que a gente precisa refletir aí. O Ferreira Castellato Gonzalez, ele vai falar assim o seguinte: Professor, com licença. Oi. Tem alguém com o microfone aberto aí que está prejudicando. Então, mas o que é importante ficar claro para vocês, pessoal, é que o indicador ele só existe como resultado de um controle para poder ter algumas interferências e modificações da organização. O Ferreira Canciolato e Gonzalez, ele diz assim que indicador é uma medida de ordem quantitativa ou qualitativa, né, dotada de significado particular. Então, assim, o indicador ele tem que representar algo para um determinado grupo de pessoas, uma organização, uma empresa, enfim, né, e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. Aquilo que eu estou observando, eu tenho que saber exatamente um princípio, meio e fim, e entender se está evoluindo, se está regredindo. Eu volto a dizer para vocês, indicador é uma régua de medida. É um recurso metodológico que informa empiricamente, ou seja, de modo prático, de modo real,
algo que é investigado sobre a evolução ou não do aspecto observado, né? Então, a definição geral do Ferreira, Cassolato e Gonzalez vem no sentido de explicar que os indicadores, eles são assim um método, né? Tem critérios, né? Você tem que começar a observação dentro de objetivos pré-estabelecidos, de uma regra pré-estabelecida, para daí sim você poder intervir, levantar e poder ter alguns resultados para o seu conhecimento, né? Interessa à sua empresa, ao seu departamento, enfim. Então, isso sim é um indicador. Se não tiver essa vinculação, é um dado qualquer, é uma informação, e às vezes ela é solta e acaba nem servindo de coisa alguma. Então, quais alguns exemplos de indicadores de ergonomia que eu tirei lá dos nossos materiais de pesquisa que estão no estúdio para vocês investigar? Por exemplo, quantidade de afastamentos oriundos de mobiliário ergonomicamente inadequado, problemas da coluna, problema na cervical, problema de LER, né? Então, tudo isso daí, dentro do RH, é super fácil de mapear pelas comunicações de ciência de trabalho, o CAT, né? Que nós começaremos a estudar no segundo bimestre, né? Quantidade de móveis, ou especificamente as estações de trabalho, que estão ergonomicamente preparados para o empregado, né? Você pode, sim, pelas características do mobiliário, dizer se aquilo ali está ergonomicamente adaptado ou não. Então, numa análise geral, imagine um call center onde trabalha 400 pessoas. Será que cada unidade de trabalho está dentro da técnica devidamente adequada? Então, isso aí você pode fazer um controle. Isso é um indicador de gestão. Ah, eu estou com 50 unidades que estão bem, outras 50 que não estão bem. Então, temos uma meta a longo prazo de ir melhorando essas unidades de trabalho. Em 3 meses, 4 meses, a meta é zerar aquilo que está irregular. Indicadores cognitivos ou psicodinâmicos, né, que tem a ver com a satisfação do empregado, que você vai investigar, que você irá investigar conhecimento técnico necessário, se aquilo está adequado à função que ele exerce, né? Se existe uma relação entre conhecimento e função, para que justamente se evite o estresse, se as pessoas estão devidamente capacitadas, saber se a atividade do dia a dia não há uma sobrecarga física, que a gente estudou lá atrás nas NRs 17, sobrecarga psicológica, mais uma vez o estresse, que tem, além de estar relacionada com a falta de capacitação para a atividade, também está relacionado ao ambiente de trabalho, assim, a carga de trabalho. E também você pode fazer um indicador de interação do grupo e cooperação, saber se a equipe ela é muito mais competitiva ou ela é mais cooperativa. Então, existem perguntas, existem assim questionários que você elabora para aplicar nos colaboradores que irão responder essas questões aí. Os indicadores em ergonomia são mais ou menos isso, são questionários que você entrega para gestores e para o colaborador responder, e o resultado final você consegue desenhar mapas, desenhar dados estatísticos. Então, você produz estatística, né, com as perguntas certas, aplicado nas pessoas certas, no ambiente certo, né? Dito isso, né, espero que tenha está um pouquinho claro para vocês o que é o indicador. O primeiro bimestre nós temos como compromisso da IP fazer uma análise crítica do caso, né, da empresa Star, sobre algumas óticas. Em primeiro lugar, levantamento de indicadores de ergonomia que interferem positivamente e negativamente no clima organizacional. Isso tem a ver com aquelas atividades nossas de analisar o conforto, né, no ambiente, e de repente as condições negativas do ambiente. A partir do momento que você imaginar as situações desfavoráveis e favoráveis, você começa a construir os indicadores que te interessam. Imagine você, gestor dessa empresa Star, né, e terá que desenhar quais são os principais indicadores. Gente, eu não sei se vocês conseguem vencer todos os indicadores de todas as variáveis que uma empresa com 105 funcionários tem. É muita coisa para dar conta. Mas, pelo menos, vocês precisam exercitar a fazer o básico, né? As situações mais importantes. E eu tive conversando com o professor Silvio, né, e o professor André em relação a isso,
é fundamental pensar os processos que são desenvolvidos dentro dessa empresa. A partir dos processos, vocês conseguem imaginar, né, como são as linhas, as unidades de trabalho, imaginar o que pode ser de positivo ou pode ser de negativo. E eu estou percebendo que vocês têm muita liberdade de interferência na construção do caso. A questão é como que o seu indicador irá trazer a resposta que vocês estão pretendendo aí. Desenvolver uma ferramenta que seria utilizada para mapear o processo ergonômico, né, que é justamente você é o questionário, o que você irá aplicar para as pessoas responder para vocês, né? Que vocês conseguem ter uma noção do princípio, meio e fim desse processo, como que as pessoas estão se relacionando, né? Construção de indicadores financeiros para a gestão ergonômica, que tem a ver com a questão de produtividade, quanto cada pessoa está produzindo, não só produtividade, mas desperdício de material também, né, que impacta diretamente. Nós podemos pensar o próprio afastamento, tem a ver com o pessoal do RH, o afastamento de funcionários, por exemplo, como foi apresentado aqui em cima, né? Agora eu me perdi aqui, mas esse primeiro item aqui, ó, afastamento oriundo por imobiliário inadequado, isso aqui impacta diretamente na vida financeira da empresa, né? Relatar os conhecimentos estratégicos para a melhoria do processo, então você tem que entender o processo de produção como um todo, ver quais são os pontos críticos, né, da questão ergonômica e tentar agregar um conhecimento estratégico. Poxa vida, como nós iremos melhorar esse cenário, né? E construir um relatório de diagnóstico organizacional das áreas. Mas para chegar a esse relatório, vocês precisam de informações e essas informações quem irá fornecer são os indicadores. Então, tudo começa pela forma de medir, né, pela régua que vocês irão construir, o que será medido, quais são as perguntas, né, para se pensar esse ambiente aí, e é isso que a gente vai estar construindo aqui. Dito isso, né, que é o que a IP está pedindo, hoje eu postei uma atividadezinha que é para vocês aproveitarem na própria IP de vocês, né? Que é o seguinte, eu quero que vocês descrevam um indicador de análise ergonômica desse ambiente que está envolvendo a empresa estar. Então, vejam só, eu quero que vocês construam, né, um indicador, quais seriam os questionamentos para ser levantado e qual fase, né, do ciclo produtivo que esse indicador poderá vir a influenciar. Então, é esse o desafio para a aula de hoje, né? Então, eu vou pedir que vocês reflitam sobre isso e, na medida do possível,